Um se encontra em Salmos 119, versículo 25, e o outro versículo, ainda no mesmo Salmo, é o versículo 154. Diz assim: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. O versículo 154: pleiteia a minha causa e livra-me, vivifica-me segundo a tua palavra. Existem muitas pessoas que mesmo dentro da igreja, mesmo se dizendo servos de Deus, estão muito ligados às coisas dessa terra. Estão muito ligados às coisas desse mundo. E quando eu digo ligados às coisas desse mundo, é porque abrem mão de qualquer outra coisa por causa das coisas desse mundo. O salmista, ele está dizendo: a minha alma está pegada ao pó. O versículo 25, tá? Vivifica-me segundo a tua palavra. E normalmente, amados, é uma guerra para nós nos desapegarmos, nos desprendermos das coisas desse mundo. Isso gera muitas das vezes uma guerra dentro de nós. Isso gera muitas das vezes um conflito dentro de nós. Porque Jesus, ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas Jesus também diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus, ele te recebe da forma como você está. Jesus, ele morreu de braços abertos para poder te receber. Então ele diz: se tu está cansado, se tu está oprimido, vem até mim, porque eu vou te aliviar. Aleluia. Só que agora Jesus também, ele cria uma cláusula. Porque vir até ele, você vem da mesma forma que você está. Mas para ir após ele, você não pode continuar na mesma forma que você está. É preciso negar-se a si mesmo. É preciso renunciar. Renunciar às coisas desse mundo. Você não pode estar pegado às coisas dessa terra. É necessário uma transformação. É necessário um renovo, uma libertação. Para que as coisas desse mundo se tornem só as coisas desse mundo. E não tomem prioridade na sua vida. Amados, vivemos num tempo em que a Igreja de Cristo tem andado com muitos males que a assolam. Porque na igreja existem muitas pessoas que estão presas ao pó. Existem muitas pessoas que ainda estão presas com as coisas desse mundo. E quando vem a tempestade, quando vem o momento difícil, a pessoa não tem alicerce, a pessoa não tem estrutura, porque o coração dela não está em Deus, mas nas coisas dessa vida. E por isso, quando vem o vento, é bem certo de que ela vai cair.
Existem pessoas que estão vivendo dentro da igreja com uma vida aleatória. É como se ainda não tivesse entendido o propósito de negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Como eu disse, nós enfrentamos conflitos, batalhas, porque não é fácil renunciar muitas coisas em nossa vida. Não é fácil nós desistirmos de muita coisa nessa vida por causa do Senhor Jesus Cristo. Por que, amados? Nossa natureza já é pecaminosa. Já nascemos no pecado. É natural a carne querer pecar. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Porque Ele morreu na cruz do Calvário como um cordeiro imaculado, como um cordeiro sem mancha, como um cordeiro puro. E não foi de propósito ou por consequência do que Ele fez nessa terra, mas para que hoje você e eu pudéssemos ser alcançados. O plano dele estar naquela cruz não foi exatamente para aquele momento e era que ele estava vivendo, mas para que em 2024 a igreja ADM Berlim pudesse estar reunida, louvando o seu santo nome e dizendo quão maravilhoso é. Amados, é tempo de ainda buscarmos um verdadeiro avivamento, porque as distrações desse mundo têm crescido cada vez mais. As coisas desse mundo têm tomado a mente da igreja. E ainda é necessário um verdadeiro avivamento. Ainda é necessário buscarmos um avivamento num modelo bíblico, segundo a Bíblia. Como o salmista diz no verso 25: vivifica-me segundo a tua palavra. No verso 154 que nós lemos, ele diz: pleiteia a minha causa e livra-me. Ou seja, guerreia a minha causa, lute pela minha causa. Em outras palavras, o salmista está dizendo assim: me ajude, Senhor, na minha causa e livra-me. Me ajude, Senhor, a me desapegar do pó. Me ajude, Senhor, a abrir mão das coisas dessa vida. E livra-me. E ele repete as mesmas palavras do verso 25. Vivifica-me segundo a tua palavra. Precisamos de um avivamento, amados, segundo o modelo bíblico, sem inovações. Essas inovações que nós vemos por aí para atrair pessoas, cheio de segredos, cheio de manipulações, cheio de palavras persuasivas. Entenda que é o Espírito que vivifica. É o Espírito Santo que é soberano. E é Ele quem traz a vida às nossas vidas. É Ele quem nos conduz. É Ele quem nos ensina. É Ele quem nos mantém no caminho. É o Espírito de Deus. Eu sempre falo nesse verso, mas não podemos deixar de esquecer esse verso. Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deixe o Espírito de Deus reger a sua vida.
Deixa o Espírito de Deus guiar a sua vida. Nós temos visto tantas coisas acontecendo no meio das igrejas para querer segurar as pessoas, para querer atrair novas pessoas. E isso é dado como fogo estranho dentro da igreja. Pode até atrair multidões, mas não gera vida. Pode até atrair multidões, mas não gera salvação. Eu assisti um testemunho de um pastor que estava nos Estados Unidos e no final do culto ele foi pregar nessa determinada igreja e era uma igreja muito grande, muito grande. E no final do culto, o pastor presidente da igreja sentou com ele para conversar e eles viram que o valor das ofertas e dízimos daquela igreja era sempre mais que 2 milhões de dólares. Porque eram dízimos e ofertas. E aí o pastor pregador perguntou para o pastor presidente: quantos membros o senhor tem? E ele disse: eu tenho 40 membros. E o pastor que pregou, ele ficou assustado. Ele falou: como 40 pessoas podem trazer todo esse valor de oferta? O que o senhor faz? Ele disse: não. Membros, servos de Deus, são só 40. As outras 1.500 pessoas só desfrutam do poder de Deus, mas não querem nada com Deus. Deus ele é tão justo, amado, que ele abençoava a vida dos ofertantes e dizimistas e fazia com que eles voltassem. Mas vivos dentro da igreja só tinha 40. As outras demais 1.500 pessoas eram só como uma folha seca. Vou na igreja, entrego o meu dízimo, Jesus me abençoa, eu volto para casa. Passou uma tribulação, eu vou embora, preciso de Jesus, eu vou lá e vou na igreja e sou abençoado. Mas diante daquela multidão de pessoas, só 40 eram de fato membros da igreja. Amados, precisamos de um avivamento segundo o modelo bíblico, que vai gerar vida, que vai gerar frutos, que vai gerar alicerce para você. Não é um avivamento na qual nós vemos acontecer muito por aí, que tem muito barulho, tem muito movimento e pouca vida. Não confunda movimento com avivamento. Não confunda a igreja barulhenta com a igreja viva. A igreja de Corinto era a igreja barulhenta. Mas Paulo fala a eles como a carnais. Amados, entendam uma coisa. Lá em Levítico, capítulo 10, nós vamos ver a passagem dos 2 filhos de Arão. Arão era sacerdote, sumo sacerdote. E ele tinha 2 filhos, que eram sacerdotes. Abiú e Adab. Esses 2 filhos, eles tomaram fogo que não era consagrado ao Senhor, que não era santificado ao Senhor, e quiseram acender, colocar aquele fogo que não era consagrado ao Senhor no candelabro dentro do tabernáculo. Quiseram colocar fogo no altar. Quiseram levar um fogo não consagrado para dentro
do tabernáculo. E Levítico capítulo 10 vem nos dizer que na mesma hora Deus os consumiu, porque tinha levado fogo estranho na presença do Senhor. Na mesma hora com que chegaram, o Senhor os matou, o Senhor os consumiu, porque apresentavam um fogo estranho. Veja bem, se a lei mosaica permanecesse até hoje, se a punição do Senhor fosse até hoje, como era naquele tempo, haveria muitos atestados de óbito. Muitos atestados de óbito. E estaria escrito assim: morte espiritual prematura por falsa identidade ideológica cristã. Por querer inovar avivamento. Por querer trazer fogo para dentro da igreja que não vem de Deus. Mas graças a Deus, pela sua misericórdia, que nós temos Jesus na nossa vida. Graças a Deus, não estamos debaixo dessa punição da lei. Amados, é o Espírito que vivifica. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, o início do versículo, ele diz que é o Espírito é o que vivifica. Quando ele vivifica, ele é harmônico e equilibrado. O que isso quer dizer, amado? Harmônico e equilibrado? Vamos olhar para o tabernáculo de novo. Quando Deus passa todas as instruções a Moisés, um dos utensílios que havia no tabernáculo era, algumas Bíblias vão dizer espevitadores e outras vão dizer acendedores. Vou botar o versículo para você ver. Êxodo 25, 37 e 38. Ele diz: também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar de frente dele. O 38. E seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. Sabe o que isso quer dizer, amado? O fogo tinha que ser controlado. Espevitadores é para não deixar, ou melhor, perdão, espevitadores é para acender o fogo. Era acendedores. O fogo começava a apagar no candelabro. E aí eles iam lá e acendiam aquele fogo. Só que também tinha os apagadores. E os apagadores era também usado para não deixar o fogo se exceder. A mesma forma que tinha o que acendia o fogo, também tinha para não deixar o fogo se exceder. Não crescer além do que podia. Quando o Espírito vivifica a igreja, é de uma forma controlada. É de uma forma equilibrada. Para que não haja exageros, para que a gente não perca a linha e assim acabemos indo contra a Bíblia.
tem que ser controlado. It needs to be controlled. Existem muitas pessoas There are a lot of people que começam that start a interpretar a Bíblia. interpret the Bible. Preste atenção nisso. Começam a interpretar a They Bíblia start interpreting the Bible à luz das suas próprias experiências against espirituais. their own spiritual experiences, Ou seja, which means eu tive uma experiência com Deus espiritual. Aí agora eu vou ler a Bíblia e segundo a experiência que eu tive, eu interpreto a Bíblia. I will interpret the Bible. Mas não é But assim. it's not like that. Nós devemos interpretar as nossas experiências espirituais segundo a Bíblia. According to the Bible. Eu tenho que pegar as experiências espirituais que estou tendo e aplicar na Bíblia. E a Bíblia vai me dizer And the Bible will tell me se eu estou certo, if I'm wrong, se eu if I'm estou right, errado, if I'm wrong, se eu estou bem if I'm well, ou se eu estou or equivocado. if I'm mistaken. Nós We precisamos had to interpretar as nossas experiências espirituais segundo a Bíblia. according to the Bible. E não interpretar a Bíblia segundo as minhas experiências. According to our experiences. Caso contrário, amado, Otherwise, estaremos vivendo we'll be living esse experiencialismo extremado antibíblico, extreme experiences that's que é o que against tem acontecido nos últimos which dias. has been happening in the last days. Somente um verdadeiro avivamento The true revival nos leva will a take amar, us to love, zelar care, a casa de Deus, the house of the Lord, amar ao próximo, love the next ones, cuidar do próximo. take care of the next ones. Somente um verdadeiro avivamento Just the truly revival pode nos trazer esse verdadeiro amor e can zelo. bring us this true love and care. Nós vemos We see muito descaso com a casa do Senhor. Em muitos lugares há muitas pessoas que fazem pouco caso they make less com a casa do of Senhor, the house of the Lord porque não estão realmente because they are not avivados, truly vivos. revived, alive. Nós temos referências bíblicas que nos mostram o tempo inteiro All que time, quando temos that when we o Espírito Santo queimando em nosso peito, on our chest, uma das one of coisas the things que acontece that happen é o zelo pela casa do Senhor. about the house of the Lord. É o prazer de estar na casa do Senhor. Being the house of the Lord. É o prazer, como nós começamos o nosso culto hoje, de você poder se alegrar com o irmão que está ao seu lado. É o prazer de você poder dar a mão ao irmão que está ao seu lado e se alegrar porque ele está aqui junto com você e junto nós iremos cultuar ao Senhor. O salmista diz no Salmo 27, versículo 4: Chapter 27, verse 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. O que ele vai buscar, amados? What he will say. Leiam. Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar as formosuras do Senhor e aprender no seu templo. Aprender aonde? No seu templo. Aleluia. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Eu não só peço e fico esperando. Eu peço e vou buscar. I ask and I seek. Sabe por quê? Porque todo dia de culto vai aparecer um empecilho para você vir à igreja. Todo dia de culto, a grande maioria das vezes, você vai acordar e falar, hoje eu não estou afim de ir. A grande maioria das vezes você vai falar, poxa, só tem um domingo para dormir. Poxa, só o domingo que eu tenho. Mas o salmista está dizendo assim, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Ou seja, ele está falando assim,
Eu pedi, mas eu vou me esforçar. Eu pedi, mas eu vou enfrentar os meus conflitos, os meus interesses para estar na casa do Senhor. No Salmo de número 84, versículo 10, ele diz assim: porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. É melhor estar um dia aqui dentro do que em outras partes. É melhor estar na porta. Olha o que o salmista está dizendo, na porta, do que habitando na tenda da iniquidade. Amados, quando nós somos avivados e viemos à casa do Senhor, temos um propósito, entendemos o propósito e realizamos o propósito. É cultuar ao Senhor. É reconhecer a sua grandeza, é vir no mesmo espírito, é se entregar. E aí sabe o que acontece? Quando tudo isso acontece ou fazemos acontecer, até aquelas pessoas que ainda não tiveram um encontro com Deus sentirão a presença de Deus, serão alimentados, serão transformados, serão convertidos e alcançarão salvação, porque verão em nós a alegria do Senhor, verão em nós a paz que excede todo entendimento e verão em nós a gratidão que nós temos ao nosso Deus. Agora, é importante nos atentarmos. Já estou caminhando para o término. É importante atentarmos que esse avivamento não começa aqui dentro. Esse avivamento não começa aqui. Esse avivamento acontece ou começa dentro da sua casa, dentro da sua família. Esse avivamento acontece enquanto você está em casa com a sua família, com o seu marido, com a sua esposa, se os seus filhos ainda moram com você, com os seus filhos, mas é dentro da sua casa. Rapidamente, Gênesis capítulo 35. Aqui nós vemos uma passagem que Deus manda Jacó ir a Betel e levantar um altar. Para que você entenda o propósito disso, foi nesse monte, nesse lugar, em Betel, que Jacó fez um propósito com Deus, dizendo que se Deus fosse com ele, assim como foi com os seus pais, ele o serviria e ainda lhe daria o dízimo de tudo. Jacó faz um propósito com Deus. Então aquele nome, aquele lugar agora começa a se chamar Betel. Jacó foi para a casa de Labão e tem toda uma história. Lá ele se casa com Raquel, com Leia. Desculpa, irmão, eu falei. Ele constrói toda a sua vida lá. E depois ele sai de lá. E ele quer encontrar com seu irmão Esaú. E ele tinha medo do que poderia acontecer nesse encontro. Porque quem conhece a história sabe que Esaú estava querendo matar Jacó. Enfim, amados, muita coisa acontece. Então, depois que toda a passagem acontece, eu convido os irmãos depois a lerem o capítulo de Gênesis para que possam entender.
para que a gente possa focar no propósito. So we can focus on the purpose here. Quando Deus manda Jacó voltar a Betel Tells Jacob to e ali come edificar to um altar, and there edify an altar. veja o que aconteceu. Look what happened. Versículo 2 do capítulo 35. Genesis 35, verse 2. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-os, e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Aí no versículo, Then on verse, versículo 4, then on verse 4, ele diz: read this whole. então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu, debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Jacó sabia que tinha coisa errada no meio da sua família. Wrong things in the middle of Jacó his sabia. family. Jacob knew. Jacó sabia que Jacob knew that. ele pode não ter sabido No. assim que aconteceu, assim que, por exemplo, Raquel rouba os deuses do seu pai e esconde. Robbed the gods of her father. And Mas then, dá-se a entender que com o passar do tempo, Jacó sabia que tinha coisa errada no meio da família. knew that there were like wrong things about. Só que quando chega o momento de se consagrar a When Deus, the time comes to Jacó fala be assim: to God, entregue os deuses estranhos, Jacob says, "Give me the limpa gods." tudo. E foi algo tão tremendo And it was que até as something argolas that big. das orelhas elas Even the tiraram earrings from the ears, e entregaram para Jacó. they took away the- As arrecadas que a Bíblia diz são as argolas It's the earrings nas suas orelhas. that we follow. Veja bem, amados, Look for the- há muitos que dentro da igreja se vestem comportadamente, há muitos dentro da igreja que estão comportadamente, mas dentro de casa e na rua, se você deparar com ele, você não o conhece. If you meet them at the wall, on the street, you- Há muitos que dentro da igreja você olha e você vê, nossa, essa pessoa é tão prudente, se veste com tanto pudor, It's very well dressed and so on. mas quando chega na sua casa, But when they are at home, quando chega na rua when they are e você se and encontra com essa they pessoa, meet that people, those people, você leva até um susto, you porque não se veste carry prudentemente, because they're not dressed in a good way. porque não se veste com Because pudor, they're not dressed in a porque está cheio de deuses They estranhos. are full of strange gods. Só que para se chegar ao Senhor, amados, But to come up to God, é preciso it's needed limpar a sua casa. to clean your home. É preciso começar dentro de casa. Start at home. O que você mostra dentro da igreja, o que você é para você ser dentro de casa. Within the church is É para você ser na rua. in your home. É para você ser no seu trabalho. É para você ser na sua escola. É para você ser na vida daquela pessoa que está ao seu lado. Of those people that are O avivamento começa dentro da sua família, dentro da sua casa. É lá que você tem que ensinar os seus filhos a temer ao Senhor. É lá que você ensina os seus filhos a buscar ao Senhor. to seek for God. É lá que você intercede pelo seu marido. É lá que você intercede pela sua esposa. For your wife. É lá que você coloca no caminho. You put them in the way. E depois você caminha com eles no And you caminho. go along in the way with them. Amados, não adianta nós chegarmos aqui e querermos buscar avivamento, buscar avivamento, buscar avivamento, mas se dentro de casa está cheio de deuses estranhos. Within our home, we have strange gods. Não adianta chegarmos e buscarmos e pedirmos e pedirmos e pedirmos e orarmos 20 minutos de joelho, orarmos 30 minutos de joelho, mas dentro de casa está cheio de deuses estranhos. We're filled with strange gods. Limpa a sua casa In your home first. e se apresente ao Senhor.
E você vai ver fogo descer do céu. And you'll see fire coming down. E você vai ver fogo descer do céu. And you'll see fire coming. Conserte o teu altar dentro da sua casa e você vai ver fogo descer In do your céu. home, and you'll see fire coming from the earth. From the Consagre a sua família, a sua casa, a sua vida your life, e se apresente ao Senhor, and present yourself to God, que Ele vai falar contigo. and He'll speak with you. De manhã aqui, In the morning, today, nós meditamos na passagem de Moisés no Monte Sinai. passage of Moses in Deus fala para Moisés assim, Mount Zion. fala para o povo, Tells Moses durante 2 dias, lavarem as suas to vestes. wash themselves. E no terceiro dia, And in the third day, eu me apresentarei a I'll ti, present myself no to you cume do monte, on top of the mountain. com uma nuvem espessa, com alaridos, trovões, Dense cloud, com zunidos, thunder. e todos eles verão All of them eu will falar see com você. I'm speaking with you. Mas diga para eles que eles não podem se achegar ao pé do They monte. can't come to the, Eles não podem tocar no they monte, can't touch the senão mountain. morrerão. Otherwise they will die. Deus exigiu do povo God santidade, demanded from the people holiness, lavar as vestes. wash their garments. Até disse para não se relacionar homem com a mulher que era casada, Don't have relation the wife and husband. para que pudessem ver So they could see a glória de the Deus, glory of God. para que pudessem ver a They could presença de see Deus. the presence of God. Mas o povo But the people não ouvia a voz de Deus falando diretamente com eles. talking directly to Deus só falava com God. Moisés Talking e Moisés falava com o Moses, povo. Moses would talk with the people. Amados, a santidade que Deus exige de nós ainda é a mesma. Devemos purificar as nossas vestes. Devemos purificar a nossa casa. Devemos purificar a nossa vida. E então veremos a glória de Deus. Então veremos o poder de Deus. E hoje ainda somos mais privilegiados. Porque naquele tempo, o povo só ouvia a voz de Deus através de Moisés. Hoje Deus fala através do Espírito Santo diretamente na sua vida. Hoje você pode ouvir Deus diretamente falando contigo. Hoje você pode ver sentir a presença de Deus diretamente na sua vida. Hoje você pode ver a manifestação do poder de Deus diretamente na sua vida. Porque você é templo do Espírito dele. O Espírito de Deus hoje habita em você. O Espírito de Deus hoje te revela as coisas de Deus. E você pode sentir as coisas de Deus. Por isso, amados, é motivo de buscarmos ao Senhor. Por isso é motivo de adorarmos ao Senhor. Porque o povo, quando viu todo aquele estrondo no cume do Monte Sinai, com uma nuvem espessa, alaridos, zunidos, o povo falou com Moisés: fala você conosco, porque se Deus falar diretamente conosco, nós morreremos. E hoje a graça do Senhor te alcançou e você pode ouvir a voz dele diretamente no seu coração. Hoje você pode ouvir a voz dele diretamente no seu coração. Você pode sentir a presença dele diretamente na sua vida. É tempo de buscar o avivamento. É tempo de nos avivarmos. É tempo de louvarmos ao Senhor. É tempo de reconhecermos quão lindo esse nome é. Quão maravilhoso esse nome é. Porque ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Ele morreu na cruz do Calvário para que pudéssemos ter vida. Ele morreu na cruz do Calvário para que o Espírito do Deus Altíssimo habitasse em nós. E hoje tivéssemos esse privilégio de estar na presença do nosso Deus.